Papo com o Anjo. Bem-vindos a mais um Papo com o Anjo, esse podcast aqui na Jovem Pan. Eu adoro fazer esse podcast. Esse podcast para mim é o melhor momento, é o momento da gravação desse podcast, que eu tenho a oportunidade de bater um papo sem roteiro com essa galera que eu trago aqui, com pessoas que eu admiro, que eu gosto, todos eles que eu trago. Aliás, só trago aqui para pessoas que realmente têm algo a te ensinar, a te falar, a te mostrar para sua vida, para sua carreira, para os seus negócios. Aproveita, se inscreve aqui no canal, aproveita, entra aqui e curte todo esse nosso papo que a gente está falando aqui, se inscreva nesse canal, e, enfim, faça o que você quiser, compartilhe, leve para todo mundo esse papo com o Anjo. E hoje eu trago um jogador de golfe, um cantor, um jogador de golfe. O que esse cara está fazendo? O que ele tem para te ensinar? Mas ele é muito mais do que isso. Ele é um investidor e um dos caras que mais entende de franquia no Brasil. E é uma simpatia de pessoas, senhoras e senhores, Semezato, José Carlos Semezato. Exato. Olha aí. Bem-vindo ao Papo com o Anjo. Obrigado, João. Jogador de golfe, cantor. Que história é essa? No final das contas, eu sou mesmo um empreendedor. O resto não passa de hobby, de passatempo. Mas a vida da gente precisa se divertir, né? Exato. Precisa se divertir, porque eu admiro demais você tem uma pegada muito parecida com a minha de família. Você está sempre com os seus. Mas é isso mesmo. E eu gosto de ver isso, porque eu também estou sempre com os meus. Né? A pandemia, obviamente, criou um modelo até um pouco, né, nos fechou mais com a família ainda, né? Mas eu, pós-pandemia, eu espero voltar a fazer os meus encontros, minhas confrarias de vinho, minhas rodas de viola, que sempre foram muito, muito animadas. Mas né? Você canta bem, pô, você canta muito bem. bem. Você canta muito bem. Eu sei, a pandemia, ela afastou muito da gente desse nossa coisa, mas a gente ainda deu para fazer algumas coisas, sim, né? Sim. Eu tenho um refúgio na praia, né, lá no Nordeste. Você tem um refúgio aqui na fazenda. Então, cada um com seu refúgio na sua família, isso mesmo, né? Para a gente poder recarregar baterias, exatamente, as energias. Porque... Que, aliás, é fundamental para recomeçar, para começar um dia sempre motivado, né, animado, botando realmente, subindo a régua, como eu falo, claro, aumentando a régua dos sonhos e correndo atrás para realizar. Você é um cara que... Também uma outra coisa que me admiro em você, você é um cara, apesar de ter conquistado muita coisa na vida, mas você é um cara low profile, né? Você é um cara que não fica aí ostentando, não sei o quê, e mostrando... Acho que é consequência, né? Há quem diga um pouco o contrário, mas... Não acho, não vejo isso. Você sabe, João, que eu usei muito no começo da minha trajetória, eu usei muito o marketing pessoal para poder se posicionar. É o momento que você sai da adversidade. Eu vendia coxinha com 13 anos de idade, né? E, de repente, me tornei o maior vendedor de coxinha que Lins teve na história. Pô, mas como assim, né? Comprei um Fusquinha 1962 para minha mãe. Isso mudou, morando na comunidade, em Lins. Minha mãe era dona de casa, meu pai era pedreiro. Então, você imagina, eu morava num barraco, 2 cômodos, né? Com eles, né? Com eles. Isso quando, qual a idade? Quando criança, 13 anos. 13 anos. De repente, eu me torno o maior, o melhor copiador de Xerox que Lins teve na história. Mas, de novo, Semezato, pô, essa analogia, claro que eu fui descobrir bem lá na frente. Como assim? Né? Eu me torno, em 6 meses, gerente de uma copiadora com 15 anos de idade, pô. Né? Carteira assinada com meio salário mínimo, copiador de Xerox. Sua primeira carteira assinada? Como assim, o melhor copiador de Xerox? Eu fazia a cópia ficar melhor que a original. Tá? Fui fazer um curso de computação no final de semana. Enquanto os meus amigos com 15 anos, 14, 15 anos iam já jogar futebol no sábado e domingo, ou iam para uma baladinha, ou iam para uma festa, o Semezato ia fazer curso particular sábado à tarde de computação. E aprendi a linguagem de programação. Ali começava uma mudança na minha vida. Em 2 anos eu me torno o melhor programador, maior programador que Lins teve na história. Lins é um município pequeno, para quem não conhece, lá no interior de São Paulo, próximo a Bauru, próximo a São José do Rio Preto, ali no meio. Mas você trabalhava como programador em uma empresa ou fazia programas próprios? Da copiadora, sendo o melhor copiador, eu fui visto por um consultor de empresas. Tá. E já a gente faz um arremate de tudo isso aqui, que você vai ver que é a mensagem principal que eu quero deixar para quem está nos assistindo aqui, tá? Melhor copiador de Xerox foi visto por um cliente. Pensa naquele cliente chato que chega na copiadora e todos os 20 copistas somem.
porque não quer atender o cliente chato. O Semenzato estava sempre sorrindo, elegantemente, com a maior cordialidade, porque eu não estava fazendo cópias, eu estava me relacionando em alto nível, eu estava fazendo network com esse cliente. Mas você já sabia isso? Você era de propósito que fazia isso? Não, cara, era natural, intuição, né? Com 15 anos de idade. Eu tinha saído do ginásio, então uma intuição, uma vontade de servir e de fazer o melhor. Olha, aqui já eu vou mostrar o chavão de tudo isso. O melhor copiador foi convidado por esse cliente chato, consultor de empresa, e falou: você está fazendo curso de programação de computadores, você é perfeito no que você faz aqui, você se preocupa com a qualidade total, você faz a cópia ficar melhor que a original. Eu vou te dar uma oportunidade, eu vou te levar para ser programador dentro de um grupo de empresas aqui em Lins. Grupo Sermaco enorme, quase que umas 10 empresas. De fazenda, a construtora, a material de construção, cerealista, tudo que você pensar. Bom, o Semenzato vai para essa empreitada, fui para Cobra Computadores fazer curso já na fábrica para poder me capacitar para o computador novo que estava chegando no grupo. Bom, de repente, então, eu me torno o melhor programador de computadores que Lins teve na história. Não obstante a se tornar programador, eu cursei dos 15, 16, 17 anos o curso técnico em processamento de dados, fazendo o link com o curso livre, mais o técnico para me capacitar. Essa era a chance da minha vida, a minha faculdade, né, vamos dizer assim. Qual foi a escola que você fez isso? Instituto Americano de Lins da Igreja Metodista. Uma escola muito tradicional lá de Lins. E aí me torno, então, com 17 para 18 anos, técnico em processamento de dados. E o que aconteceu? João, eu me tornei o melhor aluno do Instituto Americano de Lins. Sabe qual foi o resultado? O melhor programador de computadores e o melhor professor segundo grau, eu sou convidado para ser professor segundo grau com 18 anos de idade. Sem ser bacharelado, sem ter pedagogia, sem ter nenhuma faculdade de curso superior. Pela competência técnica. Então, curso técnico, na verdade. Rapidamente, curso técnico profissionalizante. Mas eu precisei de autorização especial da Secretaria de Estado da Educação, porque eu não tinha licenciatura para lecionar. E aí eu me torno, então, com 18 anos, professor segundo grau. Mas não foi um professor, foi o melhor professor de computação que Lins teve na história. Eu tô adorando esse negócio de melhor. João, quando eu coloco isso numa posição, eu me preparei dos 13 anos até os 22, fazendo o maior MBA da escola da vida que eu podia fazer. Porque eu fui desenvolver nesses 5 anos como programador, analista de sistemas e depois gerente do Centro de Processamento de Dados, eu aprendi tudo como funciona uma empresa por dentro. Certo. Contabilidade, contas a pagar, contas a receber, compra de mercadorias que chegavam. Então eu desenvolvia sistema para tudo isso. Eu fiz OIM, desenvolvendo layouts. Organização e método. Cara, fluxo de documentos, fluxo de papéis dentro da empresa. Então, com 22 anos, eu estava derramando de informação, porque eu fui o melhor. Eu me entreguei de domingo a domingo em tudo que eu fazia. Onde que foi culminar esse acúmulo de informação e de aprendizado, sendo o melhor em tudo que eu fiz? Eu fundo a Microlins em 91. Abandonei o melhor salário da cidade, já morava num bairro nobre da cidade, com uma casa própria. Você já ajudou a família? Eu construí a primeira coisa, eu construí a minha casa, né? Certo. Naturalmente, porque aí os meus pais já estavam numa casa melhor, mas o melhor prêmio virá depois, mais adiante. Nesse momento, eu já morando, tendo o melhor salário, morando na minha casa, carro novo na garagem, eu abro mão de todas essas mordomias para começar a minha fase empreendedora. Com 23 anos 23 anos, você abriu o Microlins com 24 anos. 23 para 24 anos. Abriu a Microlins com 23 anos de idade. Isso era 91. 91. Quando eu começo, eu acelero 91, 92, 93 e monto 17 escolas próprias, quase uma por mês. Mas na região? Tudo em volta de Lins. Bauru, Araçatuba, Rio Preto, Tupã, Birigui, mas Bauru, você pegou dinheiro de banco? Como é que você conseguiu? Tudo financiamento bancário. Eu saí, a rescisão, você pede demissão, você não recebe nada. Então eu devia ter lá alguma reservinha, não sei o quê, mas... Você arriscou. Comecei negativo. Empresário arriscou, negativo, pegou dinheiro no banco e foi fazer. Comecei negativo. Tinha crédito? E crédito, naquele momento, os bancos foram muito parceiros e me apoiaram. Certo. Chegava no gerente e não tinha centralização de crédito.
Então o Banco Bradesco me dava um crédito. O gerente é alçada, né, cara, naquela alçada época. do gerente, e o Banco Itaú também me dava dinheiro no outro banco, mas eles não se conversavam. Como conversam hoje. Hoje é tudo integrado. Você tem uma dívida num banco, o outro todo tá integrado no Bacen ou no sistema. no Serasa, no sistema. Quando eu chegava nos outros bancos, então eu fui em 7 bancos e me alavanquei tudo que eu podia. Né? Tinha uma casa para morar, mas a casa era o único bem de família, empenhorável. Mas que não dá nem para dar em garantia. Não dá porque é bem empenhorável. Então era só avalzão mesmo, aval. E eu fui ganhando uma coragem, eu parecia um leão naquele momento. E voracidade. Eu explodi de sucesso. 17 escolas com 1.000 alunos cada uma. Eu tinha 17 mil alunos, cara. Uma carteira maravilhosa. Vem o Plano Real. Primeira diversidade na minha carreira profissional. Eu tinha ali 25, 26 anos de idade. O Plano Real vem e fala, congela as mensalidades e deflaciona. Pensa a mensalidade de 300, 290, 280, 270, 260, deflacionando. E a prestação dos lease dos computadores em dólar subindo no efeito contrário. Quebrei em 6 meses. Aí você quebrou a Microlin lá atrás, Quebrei em 6 meses. Em 95, 95, exatamente 6 meses depois do Plano Real, eu quebrei literalmente. Bom, eu tinha Porque você não tinha mais como pagar as parcelas do financiamento? A receita era menor, a despesa era maior do que a receita. Assim, desequilibrou totalmente. Certo. Eu não tinha naquela época conhecimento para fazer um hedge de dólar, não tinha, era vamos dizer, um inexperiente, um garoto empresarialmente sonhador. falando, né? Você tinha conhecimento, mas não tinha a experiência prática. Inexperiência total. Bom, como que eu saio disso? 95, aquele mesmo consultor que me tirou lá da garagem Cópias, da copiadora, me encontra, eu falo, Valmir, eu estou numa situação muito difícil, cara. Deu errado, os financiamentos estão todos vencendo, estão fazendo busca e apreensão dos computadores, o que eu vou fazer? Ele falou, franquia. Eu falei, mas como franquia? O que é franquia? Eu não sabia o que era franquia. Aí mergulhei rapidamente, fui buscar informação. Mas claro, você já estuda fácil, lê fácil. Entrei no mundo do franchise, 95, 96, transformei as 17 em 6 meses em franquias, fiquei só com a Dilin, só com uma própria. Aí você devolvi os computadores para o banco. Você vendeu nas cidades para pessoas. Vendi para as pessoas a carteira de recebíveis. Certo. Né? Porque o resto era dívida. Não, então, e o método também, né? Devolvi os computadores, a metodologia era maravilhosa. Então. Devolvi os computadores para os bancos, o resto... Sim. Explodiu, execução, penhora, tudo que você possa imaginar. E aí, 5 anos trabalhando. Foi de 95 a 99, 2000, limpando trabalhando igual um maluco para pagar o passado, todo o dinheiro que entrava e venderam franquias. Em 2001, 2002, 2001, inaugura um programa na televisão do Netinho de Paula, que era um dia de princesa na TV Record. Dia de princesa, verdade. Na TV Record. Eu me lembro disso. Cara, eu ia... Aí eu falei, bom, agora é a hora de ir para televisão. Foi a hora que a minha visão foi lá na frente. Falei, levando para televisão, isso aqui vai explodir, eu vou abrir no Brasil inteiro. Devia ter umas 80, 100 franquias, tá? Já no interior de São Paulo, né? Tava bem... Já era bastante. Grandinho, mas ainda sufocado ainda, né? Ainda assando e comendo. Nesse momento, então, a Microlins explode no Brasil inteiro. Programa do Gugu, Domingo Legal, programa do Netinho... explodiu. Eu ia ao vivo no programa dele entregar bolsa de curso de computação para a princesa. Eu colocava o helicóptero, o Microlins para voar com as princesas. No programa do Gugu eu doei casas. Eu doei umas 20 casas, né, para as pessoas carentes, assim, no programa, naqueles quadros de princesa. E a marca da Microlins, então? E a marca sempre explodiu ali. Aí isso foi para 500 franquias na primeira etapa e cheguei a 750 escolas do Brasil, com 500 mil alunos ativos. Até no Brasil inteiro. Até que ano? Assim, o auge. 2003, 4, 5 ali foi o auge. 2010, 2008 eu fico sócio do Fundo Pátria, via Anhanguera Educacional. Sim. 2 anos de um MBA de como comprar, como potencializar, governança, conselho. Foram 2 anos de escola para me preparar. Um private equity. Em 2010 eu vendo 100% junto com o fundo, junto com a Anhanguera. Vendemos 100% da Microlins e eu então começo em 2011 a holding SMZTO, que eu vou dar um pulo de 10 anos agora. Saio literalmente com um cheque ali de 70, 80 milhões em valores da época, mais o patrimônio pessoal que estava líquido, tudo pago. Tudo estruturado, né? Já. Mas comecei ali praticamente de novo. E o sonho grande era fazer uma holding multissetorial.
e comecei 11, 12, 13, 14, aí vieram Antes as disso, novas marcas. Sem falar nas novas marcas, voltando um pouquinho, o aprendizado, né, no linha de corte, quando você recebe o cheque, você diz assim, pô, eu tenho um sonho grande, né, eu sei o que eu quero fazer, eu tenho um plano, mas eu tenho um plano que vai embarcado, além do dinheiro, vai Sim. embarcado uma baita experiência. E eu fiz uma conta, João, também, que se eu ficasse com o dinheiro com 43 anos de idade e me aposentasse, esse dinheiro não daria para eu manter o padrão de vida meu por 20 Que você anos. queria ter. Porque eu poderia reduzir o padrão, mas você já estava num patamar de vida, Sim. jato, helicópteros, Sim, claro. padrão de vida, então não dava mais para recuar. Então fiz conta, falei, não, é empreender, vamos lá, agora eu vou usar todo o aprendizado para fazer várias histórias. Ali desenhei, estava tudo pronto. O primeiro layout que eu criei da SMZTO eram 10 cubos dentro de uma sala. Imagina um espaço de 400 metros com 10 cubos, cada cubo de uma cor. A cor azul simbolizava uma marca, a cor verde outra marca, que depois vieram a ser as marcas que eu fui adquirindo. Você visualizou o que ia acontecer? Totalmente. Eu já tinha clareza de... Eu não tinha, obviamente, eu não imaginava que os meus 70 milhões iam virar mais de 2 bi em Sim, ativos, claro, né? Que é o que eu tenho hoje em ativos. É o que você construiu. Agora, mas em 10 anos, são olha 10 só, marcas? São 15 marcas. Não, mas os cubos? Então, mas não, os 10 cubos era só uma simbologia. Porque eu imaginei que chegaria a 10, mas não tem limite, né? Porque hoje a gente se transformou, nesse ano, né, em um private equity. Então, a gente fazia, até esse ano, a gente fazia cheques de 10 milhões para aquisições. Sim. Comprando de 20%, 30%, 40% dos negócios. Sim, isso que eu ia perguntar. Já negócios maduros. Tá. Não, né, não é uma startup, é um negócio claro, maduro. A gente já pega ele acelerado. Negócio franqueado, 50 franqueáveis, franquias, inclusive, né? 50 franquias já em operação. Certo. A partir desse ano, a gente está num movimento e que os nossos cheques a partir de 2022 serão de 50 milhões de reais. Porque não faz mais sentido Então, fazer menor. Nós agora mudamos o patamar. Né, colocamos robustez no caixa e a gente então passa agora, 2022, a endereçar para negócios maiores, já com EBITDA, né, bem superior ao que a gente mirava até então. Tá, então, uma dúvida. Quando você compra uma empresa, o fundador dessa empresa, ele passa a ser sócio da Semesato também? Da SMZTO? Não. A minha holding, ela é investidora, sócio em todos os negócios independentes. Tá, independente. Então eu tenho uma holding... Não é a troca de share, não tem... Eu tenho uma holding aqui em cima e aqui embaixo as minhas investidas. Certo, as investidas. Que vão de 10, 20, 30% a 50, 60%. Você tem 100% de alguma? Porque não, nenhuma eu tenho 100%. Sim, mas você pode explicar por quê? Porque não quero ter, é importante saber. Então, primeiro, pilares para a gente investir. Sócio apaixonado. Sócio apaixonado e dedicado ao negócio. Isso é primeiro. 2, que esse negócio seja escalável. Que ele cresça, né, absurdamente. Que ele ocupe, né, o Brasil. E que ele remunere, que ele seja viável do ponto de vista de remunerar toda a cadeia. Então, sócio apaixonado e focado. Eu não tenho nenhum negócio sem o sócio, operador e fundador. Porque, para mim, esse é o caminho do fracasso, porque o dono é apaixonado, ele dedica-se todos os negócios. Então, vou te dar um exemplo, né? A gente comprou há aproximadamente 3 anos. Nós entramos no Oakberry, ele tinha ali 90 ou 100 franquias. Quiosques pelo Brasil. Esse ano deve passar de 400, 450. Inclusive fora do Brasil. Está em 15 países hoje. Então, se eu falar em termos de valuation, a gente cresceu 30 vezes o nosso valuation da entrada. Então, eu entro em negócios que estão já testados, comprovados e que eu posso botar toda a minha fórmula de aceleração, que aí é network com mídia, minhas parcerias. Eu tenho hoje as maiores celebridades do Brasil contratadas no meu grupo em todas as minhas marcas. Cantor Leonardo, Ana Maria Braga. Você contrata pela holding? Cada marca. Cada marca contrata direto? Cada marca tem o seu caixa, o seu potencial. Então, um pode contratar a Ana Maria Braga, o outro pode contratar o Rodrigo Faro, o outro contrata o Ratinho, o outro cantor Leonardo, e assim, cada marca, até porque
ter o fit com a marca também. É o Sim, público-alvo, claro. o target, né? A gente então faz essa divisão. Então, e essa foi uma fórmula que eu trouxe a Xuxa como minha primeira sócia na Espaço Laser. E essa foi também uma das primeiras investidas minha nesses 10 anos. A oferta pública. Que abriu o capital dia 1º de fevereiro agora, captou 2,6 bi. Eu ia te perguntar exatamente isso, mas eu quero deixar isso para daqui a pouco. Tá. Eu preciso só voltar um passo atrás. Tá. Quais são os negócios que estão embaixo disso hoje? Vamos falar aqui os principais. Os principais, né? O Instituto Embeleze, que é a maior rede de escolas de cabeleireiros da América Latina. Quantas quase 300 escolas pelo Brasil em crescimento. Isso temos uma expansão para dobrar, triplicar. Depois nós temos as clínicas odontológicas, o Odonto Company, com 1.200 clínicas em operação. Já é a maior do mundo. Sim, claro. Estamos consolidando a área de odontologia. E compramos a Oralsim, que hoje só para entender, que é consolidar, gente, é pegar outras empresas e deixar sempre... Fazer um setor único, né? Fica grande. É como se, traduzindo, você vai adquirindo novas marcas, não para virar a mesma marca, mas para você consolidar uma carteira de clientes, um sistema de gestão único, um setor. Então, nós queremos chegar a 4 mil clínicas, né? Então, o sonho é grande. Gigante. Esse é um projeto... Hoje, nós já estamos com 1.750 clínicas, né, em operação. Tem mais 500. Esse ano eu inauguro mais de 500, tá? Uau, muito bom. Esse mês de julho que passou, a gente inaugurou 80 mais 20 da outra marca. Só de odontologia nós inauguramos 100 franquias. E teve pandemia lá? 100 clínicas inauguradas. Uau. O setor de saúde, ele cresceu muito. Ele foi, inclusive, privilegiado em razão dele ser essencial, porque as pessoas, quando começaram o seu tratamento, elas não podem parar. Então, os protocolos foram, assim, absurdamente rígidos para atender cliente por vez. A agenda foi totalmente alocada de uma forma que você não tivesse muita gente na clínica, mas não podia parar porque são tratamentos que você não pode deixar aberto. Sim, claro. Tem o risco maior de não continuar do que a própria pandemia. Então a gente administrou muito bem isso. Graças a Deus, batemos a meta de 2020, estamos em linha com as metas de 2021. Um sucesso absoluto. Depois a Espaço Laser, né, que foi uma marca que eu investi, trouxe a Xuxa como sócia. Entramos em 2014, né, e agora fizemos o IPO, foi um sucesso absoluto. Nós somos acionistas na empresa ainda, importante. Estou no conselho, né, e a empresa está com um crescimento fantástico, né, batendo suas metas e voando, graças a Deus. Você investiu em outra de tecnologia? De treinamento, como a Microlins, por exemplo? Sim, eu comprei o ano passado, um mês antes da pandemia, o Instituto Gourmet, que é uma escola de gastronomia. Hoje, nós entramos com 50 essa está com a Ana Maria Braga, eu acho. Instituto Gourmet. Ana Maria Braga é a nossa garota propaganda. Nós nascemos com 50 franquias quando compramos o Equity. Hoje nós estamos com mais de 150 já. 1 ano e meio de trabalho. Então, assim, é uma máquina para acelerar, é uma máquina de muito forte crescimento, mas que não deixa de ter os principais pilares, né? O negócio tem que ser bom, tem que ser sustentável. Tem que ter um grande... O franqueado tem que ganhar dinheiro, né? Então, para mim, isso é assim... como 2 + 2 = 4, né? Se essa conta não fechar, não faz sentido, né? Para ele, para quem está na ponta. Para quem está na ponta, porque se o franqueado, eu digo o seguinte, numa rede, se o franqueado não for feliz, você não tem negócio, sua rede não existe. Aí o cara termina falando com você, né, Exato, você é a referência muitas vezes. Então, João, dando o salto de 2010 para 2021, a gente fecha esse ano com mais de 3.300 franquias no grupo. Parabéns. Vamos faturar perto de 5 bi de reais esse ano. Então, assim, é um orgulho enorme, maravilhoso. Né? E eu acho que sair da periferia, né, e chegar aqui, sabe, Você fez uma história longa, curta. Mas você sabe que o segredo, João, não é o dinheiro, não é o patrimônio, os ativos, né, que o Semenzato construiu. O melhor prazer que está nessa jornada são os milhões de empregos que a Microlins colocou no mercado de trabalho, os jovens que eu ensinei uma profissão e coloquei para trabalhar no mercado. As donas de casa que aprendem o curso de cabeleireiro, manicure e pedicure dentro do Instituto Embeleze e que levam renda, alimentação melhor para dentro de casa, saúde, ajuda a renda da família. Porque elas montam o salão na periferia ou elas vão trabalhar num salão de beleza. Então, isso é transformação de vidas na veia.
Quantos milhões de sorrisos de pessoas que tinham vergonha de falar, de sorrir, andavam assim, boca fechada. Hoje elas sorriem, entendeu? Elas fazem Você é um apaixonado, Semenzato. Então isso é uma transformação de vida que não tem preço, né? E é o que a gente faz, os nossos projetos, Instituto Gourmet, ensinando profissão, quanto ganha uma chefe de cozinha hoje, capacitada, sendo a melhor profissional que o Semenzato sempre foi, usando esse exemplo, né, que você seja o melhor em cada área que você atua, onde ela pode chegar. Amanhã pode fazer uma indústria, uma fábrica em casa, produzindo alimentos, fazendo bolo para vender, sim, chocolate, claro. Panetone. É uma loucura o que é possível nessa transformação de vida, né? Eu aproveito para te perguntar da coxinha, velho. Porque da coxinha você pulou a coxinha. Conta da coxinha, que é a história do... Cara, olha, é muito... Foi aquele dia que eu caí no rio ou não? Não, você falou, eu fui o grande vendedor de coxinha. Sim, mas a minha mãe, o grande vendedor de coxinha, com as vendas das coxinhas, minha mãe conseguiu comprar o Fusquinha 1962, que a gente ia 3 vezes por semana para a igreja a pé, 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Então você vendia a coxinha da sua mãe, só para voltar minha mãe a história, fazia porque coxinha, pulou a história da coxinha. Minha mãe fazia as coxinhas e assim, era uma coxinha maravilhosa. Maravilhosa. Eu chegava da escola, meio-dia e meia, almoçava, 1h30, 2 horas, eu já estava saindo com a primeira cesta de coxinha. Tá. E eu pegava os pedreiros, os pintores, marceneiros, encanador. Eu criei uma clientela que dava 3 da tarde, os caras estavam desesperados para comer. E a coxinha era maravilhosa, chegava quentinha. Então, cara, aquilo você não faz. E eu vendia fiado, tá? Cadernetinha. E ao sábado eu passava para receber. Vamos voltar aqui. Então a coxinha foi antes de tudo que começou, só para ficar claro aqui, porque no começo você falou da coxinha. E vamos pular aqui para 2021 para a gente ir para o nosso encerramento aqui, mas eu não posso deixar de falar nisso, que você agora tem uma das suas investidas, obviamente fez oferta pública, que foi Espaço Laser, que foi um sucesso, né? E então isso tudo mostra a força do teu grupo, né? Sim. Você tem uma empresa, você apertou o botãozinho lá, você tem uma empresa listada, isso é muito importante. É muito bom, né? E a questão da governança, né, João, que eu falo muito. Eu não entro um outro negócio, patamar de governança, eu não entro num negócio se ele estiver desorganizado. A gente faz auditoria, todas as nossas empresas são auditadas, né, preferencialmente pelas Big Four. Ou seja, isso custa, mas isso traz valor para a empresa. Muito, né? Muito. A governança é fundamental. É nosso caso também. Eu estou com um pipeline, João, de 3 empresas aí. Para analisar. É essa a pergunta que eu ia te fazer. Ou seja, agora você com... Setor de odontologia, Oakberry, a gente tem um pipeline aí para fazer. Não, nas empresas, mas o grupo. Você tem outras coisas olhando? Como eu te falei, a gente tem hoje um pipeline de aquisições enorme e que está endereçando 10 aquisições de 50 milhões cada cheque. Nós estamos com o nosso caixa para fazer 500 milhões de aquisições para os próximos anos. Então você está mapeando isso, né? Nós estamos naquele momento, tem um time de seleção, nós vamos atrás dos negócios, a gente não espera que os negócios venham, a gente já tem exatamente que setores a gente quer investir, o que tem sinergia com o que a gente faz, preferencialmente franquias, né, que é onde realmente a gente domina. E tem muito know-how. Não quer dizer que você não tenha algo que seja sinérgico, uma vertical dentro de uma rede de franquia, eventualmente até alguma indústria que tenha fit com a indústria. Nós temos os restaurantes também que são... Sim, claro, o food service. O L'Entrecôte de Paris, o Joy, o Guaco, né, e o próprio Oakberry, né, que são um sucesso incrível. Então, e onde entra nesse conglomerado, onde entra as startups? Porque você hoje está lá no Shark Tank, também tem startup no meio, Exatamente. Né? Startups somente... Porque você tem um private equity, né? Não é um venture capital. Que não investe em venture capital. O único lugar que o Semenzato olha venture capital, que ele olha startups, é exatamente cheques pequenos. É a física do Semenzato que faz no Shark Tank Brasil. Ponto final. Então o pessoal me procura, Semenzato, tô com um negócio tô com uma ideia, um projeto maravilhoso. Eu falo, olha, faz o seguinte, se inscreve lá no Shark Tank Brasil. Ou eventualmente, procura o João Klepper. Por quê? Porque a sua especialidade é olhar negócios, né, vários investidores me procuram e às vezes até comentam, não, é que eu não conheço. Eu falo, procura o João Klepper, que ele vai te abrir as portas para você iniciar. Então você faz uma parte, João, muito importante, que é o pontapé inicial, que eu não tenho mais estrutura para fazer, né? Não, você está no outro patamar. A coisa realmente subiu, cresceu. Claro. Então,
E quando a gente respeita essa fase, você dá o primeiro empurrão para que essa empresa se torne gigante, que torne possível adquirir. Exatamente. Eu dou outro empurrão para que os grandes private equity do mercado, que faz cheque só de 50 milhões de dólares, para cima, de 250 milhões de reais, então você prepara, eu preparo a noiva, você casa e depois você manda para eu mando para a próxima etapa, entendeu? Para que ele faça uma outra etapa importante. E nisso é um ciclo. E esse casamento é perfeito. Isso ajuda. Isso é desenvolvimento econômico na veia. Por isso que nós temos que estar muito antenados nas parcerias, claro. Porque o negócio nasce, ganha corpo, o Semenzato acelera e depois vai para a próxima etapa, né? Eu recebo muita empresa mais avançada, né? E que poderia entrar nesse teu pool de negócios e desse teu radar aí de investimento. Você faz um papel importante. Você falou uma coisa que eu fiquei encantado, né? Eu nunca tinha olhado você por esse aspecto do serviço à população. Sim. Né? Quantas donas de casa, quantas pessoas se formam? São mais de 4 milhões de jovens da periferia que eu coloquei para trabalhar. Era um negócio, mas, cara, isso já foi a minha maior missão de vida. De vida, exatamente. Mais de 1 milhão de mulheres que se formaram cabeleireiras, manicure e pedicure, que estão no mercado. E aí vai, milhões, são mais de 10 milhões de sorrisos transformados em 10 anos. É uma coisa assim estupenda, entendeu? Cara, isso faz uma diferença na periferia, porque isso melhora a autoestima, a pessoa se sente muito mais confiante, ela vai atrás do emprego, entendeu? Melhora tudo. É outra coisa. Essa sua sensação, um pouco da minha sensação, nós temos 720 CNPJs investidos, né? Somos o maior da América Latina em número de investimentos. Claro, cheques pequenos, mas uma grande quantidade. As proporções é a mesma 720, coisa, imagina. Porque você está dando oportunidade. Exato. Às vezes eu recebo cartinhas, de mães, meu filho não sei o quê, de avós, muito obrigado, né? Então isso realmente não tem preço que pague. Aliás, dias atrás chegou um negócio pra gente que passou pelo primeiro investimento seu, tá? Foi, que bom. Eu não vou lembrar a marca agora, legal. porque a gente fala com muita gente, mas legal. Foi muito interessante. Fiquei feliz, mas foi no Shark Tank ou foi direto com você? Acho que foi direto. Direto. Bom, todo mundo que vem aqui no Papo com Anjo, esse papo tá maravilhoso, a gente podia ficar 2 horas conversando aqui, mas a Jovem Pan, João, tem que cumprir lá o time e tal. Então, todo mundo que vem aqui deixa um recado, deixa uma orientação, uma dica para as pessoas, né, que estão nos assistindo. Você pode se direcionar, pode ser para empresários, para empreendedores, enfim. Minha mensagem, para fechar aqui, João, esse papo é para você. Você que acha que porque você é da periferia, porque você mora, né, numa comunidade, você não tem chance, você não tem oportunidade. Eu sou a verdadeira história de alguém que saiu da periferia, de uma comunidade lá de Lins, vendia coxinha com 13 anos de idade e venci. Sou um empreendedor que gera oportunidades para as pessoas. Então, sabe de quem depende para você ser o Semenzato amanhã? Depende apenas de você. Então, presta atenção no que eu contei nessa meia hora aqui. Eu fui o melhor em tudo que eu fiz. Eu fui o melhor vendedor de coxinha, o melhor copiador de xerox, o melhor programador, o melhor professor e o melhor empreendedor, porque eu não entro para ser número 2, número 3 nos investimentos que eu faço. Eu posso não ser o número 1 do Brasil e do mundo, mas eu trabalho para ser o número 1, para ser o melhor. E a minha dica é o seguinte: você está sendo o melhor naquilo que você está fazendo hoje? Aí está esperando um milagre? Não vai ninguém, o sucesso não vai vir para você. Você vai ter que lutar por ele, vai ter que buscar ele, você vai ter que ser o melhor para vencer. Senão você não vai chegar lá, você não vai ser bem sucedido. Não importa o que você faça, não importa. Pode ser até um engraxate. Se ele for o melhor, ele pode criar uma rede de engraxatarias em São Paulo e ficar rico, milionário, coordenando 200 pontos de engraxates aqui em São Paulo. Não tem desculpa, só depende de você. Essa é a minha dica. Maravilha, que bacana, só depende de você. Recado de quem fez, de quem faz, de quem está ajudando, quem está executando. Cara, Semenzato, obrigado demais. Obrigado você pela oportunidade. Bom demais te receber aqui. Deixar essa mensagem para a galera aí. Foi sensacional, adorei. E você que está aqui, nos prestigiando, no próximo episódio vou te encontrar aqui no Papo com o Anjo, na Jovem Pan. Papo com o Anjo.